Não peça desculpas pela sua traição. Como assim? Parece estranho o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, Pablo, que eu traí minha mulher e que eu não devo pedir desculpa. É isso? Como assim? Pablo, quer dizer que ele me traiu e ele é culpado e você está me dizendo que é para ele não pedir desculpa para mim? Que maluquice é essa? Você tá maluco? Então nesse vídeo você vai descobrir por que pedir desculpa não é a melhor forma para resolver as questões, né? E que existe uma maneira muito mais produtiva e construtiva, tá bom? E você vai dizer por que desculpa não funciona e por que essa outra forma funciona. Então fica comigo. Quem sou eu? Talvez você tenha caído aqui no meu canal pela primeira vez. Eu sou Pablo Tufano e meu objetivo com esse canal é ajudar as pessoas a superarem o término do relacionamento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre traição, né? O que se faz numa traição. E então esse vídeo é mais focado em quem traiu. Eu vou dar o exemplo de homens que traíram as mulheres, mas também eu vejo pessoas que vêm até mim que são mulheres que também traíram os homens ou traíram outras mulheres, enfim. Mas eu vou dar exemplos de homens que traíram as mulheres porque, no meu ponto de vista aqui, pela minha experiência, é o que mais acontece devido à nossa sociedade muito paternalista ainda, né? Então, gerações e gerações as mulheres não tinham independência financeira, né? Elas dependiam do marido. Então, como o homem podia trair, ele ia lá e traía. E pronto, e a mulher não podia fazer nada. Com a revolução, né, que as mulheres começaram a trabalhar, começaram a ter sua independência, começaram a ter uma vida própria, não precisando de maridos, aí elas começaram, vou fazer minhas vontades também. Não vou ficar aqui debaixo de marido, não. Se eu quiser trair, eu traio. Mas ainda, pelo meu ponto de vista, pelo que eu vejo, que as pessoas vêm até mim, a incidência de homens traindo ainda é muito maior. Bom, então esses dias, né, eu tô aqui gravando um vídeo numa quinta-feira e no domingo eu peguei um Uber e ele tinha aquelas televisõezinhas e tava passando um programa de TV. Eu não vejo muito TV, mas tava passando aquele programa que era um programa de onde mostrava um casal que o cara tinha traído, o homem tinha traído a esposa e a pergunta era: você perdoa seu marido ou não? E aí o apresentador ia fazendo diversas perguntas, tal, e o cara ia respondendo com aquela cara lavada, ali, e aí a gente assistindo, né, e o cara do Uber falando e comentando: ele é um safado, não se arrependeu nada, não sei do que, ele tá enrolando, será que ela vai perdoar, será que ela não vai? E a gente ficou naquela tensão, e aí ela, né, aí o cara perguntou: olha, eu já fiz todas as perguntas, agora é com você, e aí, você perdoa? E ela: não sei, não sei. Eu não quero perder minha família, mas eu não quero passar por isso de novo. Foi o que ela disse. E aí, tive que sair do Uber. Não sei o que aconteceu depois. Mas ali, o que eu quero mostrar com isso? Né? Que quando você pede para a mulher te perdoar, o que está acontecendo com ela? Ela está perdendo duas vezes. Então, vou botar desculpar. Você perde duas vezes. A primeira vez que você perde é porque você foi traída. Não é? Você não tem mais autoestima, você perdeu a confiança, você perdeu o sonho encantado de tudo que você se entregou para aquela pessoa e que você foi fiel e aquela pessoa te deu uma apunhalada pelas costas. Bah! Então essa aqui, você está sentindo muita dor pela traição, pela, pela desconfiança, pelos seus sonhos que foram por água abaixo. E você agora está vendo a possibilidade de você perder a sua família. O sonho da mulher que era o quê? É ter a sua família unida, feliz. E aí o homem foi lá e estragou tudo. Ou com
uma noite, ou com uma colega de trabalho, ou com algo que já está acontecendo há muito tempo e só apareceu agora, depois de ter mentido muito tempo. Então, isso aqui, a mulher já perdeu. Ela está sofrendo porque ela está perdendo. E quando você pede para ela te desculpar, o que está na cabeça dela é: eu estou fazendo papel de trouxa se eu desculpar. Porque se eu fosse uma mulher poderosa, eu mandava esse cara embora. Tchau, sai da minha vida. Mas eu, além de ter perdido tudo, por ter sido traída, pela desconfiança, de perdendo meu sonho, tô perdendo a família que a gente construiu, ainda tenho que passar pelo papel de trouxa. Ou seja, tu tá me pedindo para eu me ferrar de novo. É isso que você tá pedindo. Porque você quer sair ileso. Você tava lá no bem bom, ou seja, olha só, que para o homem ele ganhou duas vezes, porque ele tá ganhando o prazer que ele teve lá naquela transa, naquelas transas, né, nesse tempo todo, que ele ganhou, se aproveitou, e ainda tá ganhando perdão. Então, olha só, enquanto a mulher tá perdendo duas vezes, o homem está ganhando duas vezes. E é por isso, não me surpreende em nada a mulher chegar na hora daquele programa e dizer: eu não sei. E ainda, né, ela perde porque ela vai ficar o resto da vida pensando: e se acontecer de novo? Ou seja, a mulher, ela está perdendo a paz de espírito quando ela está desculpando. Quando é que ele, né? Eu lembro que ela falou assim: na última vez demorou 1 ano nosso relacionamento para você me trair. Quanto tempo vai demorar para a próxima traição? E aí o cara ficou sem resposta. Então, desculpar é muito complicado. É um processo assim. Aqui a culpa já traz toda uma carga de peso. E tirar a culpa, ou seja, desculpar, também é pesado. Esse processo é tenso. Então, para falar de desculpa, a gente precisa entender como funciona a culpa. Como que funciona a culpa? Porque para desculpar, primeiro tem que culpar para depois desculpar. Não é assim? Então é isso que nós vamos falar agora. Então vamos lá, vou apagar o quadro aqui e a gente vai falar sobre a culpa. Para existir culpa, tem que existir uma coisa antes. Que coisa é essa? Então, para existir culpa, precisa ter o quê? Precisa ter um julgamento. Vamos entender como funciona esse julgamento. Esse julgamento, ele tem algumas partes. Ele tem o juiz, que fica julgando. Vou botar aqui o juiz. Tá aqui, esse julgamento está aqui. Aí tem o juiz aqui na sua mesa, com o seu martelo. E tem um réu, que pode ser culpado, pode ser inocente. Aí ele está aqui, no centro das atenções, todo mundo está olhando para ele. E também tem uma vítima que diz que está sofrendo, porque a vítima, ela sofre. Qual o papel da vítima? É sofrer. Então eu vou botar a vítima aqui embaixo, aqui do ladinho. Vou botar um triângulo aqui para a vítima. Ou melhor.
Essa é a vítima, está triste. E o réu está aqui com uma carinha tensa. Será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser absolvido? Né? E aí nesse julgamento aqui podem acontecer duas coisas. Ele pode ser inocente ou ele pode ser culpado. Então vou diminuir esse julgamento aqui, até aqui. E aí ele pode ser inocente e ele pode ser culpado. Se ele for inocente, não acontece nada com ele. Nada. Ou seja, se o cara traiu, e aí você quer desculpar ele, ou seja, quer tirar a culpa, porque se ele for culpado, ele tem uma pena, né? O cara matou, então ele vai para cadeia 10 anos. Se ele traiu, a pena dele, qual é? A separação, cortar o pinto. Ou então eu vou te apurrinhar o resto da vida. Eu não vou te separar de você, porque eu não quero largar a família por causa dos nossos filhos, mas a gente vai cortar contatos, todos os dias eu vou acordar e vou olhar na sua cara e vou dizer você me traiu porque você é culpado e essa é a sua pena. Você vai amargar todos os dias da vida. E aí quando o cara diz desculpa, ou seja, tira a culpa, me inocenta, por que o cara está ganhando? Porque o cara se deu bem, transou e não aconteceu nada com ele. Então, desculpar significa tirar a culpa, e quando a pessoa é inocentada, ou seja, é tirada a culpa, o que acontece se eu matei alguém, não provaram, e eu fui inocentado? Não acontece nada. Não acontece nada comigo. Ponto. Acabou. Acabou. Posso andar livremente por aí. Não é? Por quê? Porque eu sou inocente. Então, qual é o grande problema aqui dessa estrutura de julgamento e de tudo isso aqui que está gerando a culpa? O problema é que qual é o objetivo disso daqui? Vamos lá, vamos pensar assim. Hoje no Brasil, se não me engano, a maioria dos casos são casos familiares. Então, tio brigou com o sobrinho, que brigou com o cunhado, e aí, vamos levar para o juiz. Aí foi na primeira instância, o juiz disse que era culpado, aí subiu para a segunda instância, subiu para a terceira, ficou recorrendo, aquilo demorou anos, aquela brigalhada, família separada, não se vê no Natal, durante anos se odeiam, separa a família no meio por causa desse processo, e aí depois de recorrer anos, tá bem, vamos chegar no último dia. O último, não tem mais recurso, agora é inocente ou culpado. Aí o juiz vai lá e diz culpado, ou ele diz inocente. O que acontece com aquela família? Resolve a situação? Não. Ela continua brigando. Por quê? Porque quem perdeu vai se sentir injustiçado e vai querer resolver de outra maneira. E vai continuar brigando. Por que isso? Porque o objetivo do julgamento não é resolver as coisas. Qual é o objetivo do julgamento? O objetivo do julgamento é saber se alguém é culpado ou é inocente. Mas isso resolve as coisas? Não. Não resolve. As pessoas continuam brigando. E pior, imagina que um caso patético aqui, muito bom. Eu botei um vaso na ponta da mesa. E aí vem alguém, bate no vaso, cai e quebra. Aí eu digo, você foi o culpado, você derrubou o vaso. Aí ele olha pra mim e diz, não, o culpado era você de ter botado o vaso aqui na ponta da mesa. Se não tivesse botado do lado certo, que é lá, perto da parede, eu não ia esbarrar, não ia quebrar. Então o culpado é você. Porque o que está acontecendo? Acontecendo que eu tenho um julgamento, só que a outra pessoa também.
Ou seja, o meu julgamento diz: eu sou inocente, você é culpado. E o julgamento da outra pessoa diz: não, inocente sou eu, culpado é você. E aí fica uma briga. Quem é o julgamento certo? É o meu julgamento que está certo ou é o seu julgamento que está certo? Não, seu julgamento está errado. O meu julgamento sempre está certo. Tu acha que eu vou julgar errado? Não. Quem está julgando errado é você. E o outro diz a mesma coisa. E aí não tem entendimento. Né? Por isso que os casais ficam brigando. E aí então, eu traio. E acontece uma coisa muito louca em quem trai. Né? Porque muitas vezes o cara diz assim, mas eu admiti. Eu falei a verdade. Eu traí, mas eu assumo o meu erro. Ou seja, eu assumo que eu sou culpado. Logo você tem que me inocentar. Porque eu falei a verdade. Então pronto. Só por eu ter falado a verdade, você tem que me inocentar por ter traído. Porque o meu normal seria mentir. Então você está ganhando o privilégio de ouvir a minha verdade. Então logo, no meu julgamento, eu sou culpado. Ou seja, eu estou admitindo que eu sou culpado. Logo, você tem que me inocentar. Olha que doido, que estrutura doida. O mesmo caso, eu sou culpado e inocente ao mesmo tempo, e é isso. Porque eu quero livrar a minha pele. E o pior, a culpa, né, ela, além de não resolver, ela não evita a traição. Então, por exemplo, né, segundo esse livro, é verdade sobre a traição masculina, que foi um estudo científico feito com homens que traíram. Ele perguntou, mas você não se sentiu culpado enquanto você estava traindo? E os homens disseram assim, no começo sim. No começo eu me sentia culpado. Com o decorrer do tempo, a culpa foi diminuindo. É lógico que eu senti um pouquinho de culpa, mas a culpa não evitou e nem fez com que eu parasse de trair. O que fez eu parar de trair foi ela descobrir, não foi a minha culpa não. Então fica um brigando com o outro para ver se é culpado ou se é inocente, e a culpa ela só gera o quê? Brigas, separação, desgaste, rancor, desentendimento. Você já entendeu, né? E isso é o que as pessoas vivem. As pessoas vivem nesse mundo de julgamentos. No mundo onde fica se dividindo as pessoas entre culpadas e inocentes. E as traições estão aí, acontecendo cada vez mais. Não é? E aí então, o que a gente faz? Né? Como é que a gente resolve essa situação? Porque a gente já viu que a culpa não serve para nada. Então o que a gente faz? Então, eu sempre conto essa história, né? Tem alguns outros vídeos que eu contei essa história também. Eu tenho uma amiga que foi para a Ilha de Páscoa. E a Ilha de Páscoa é um lugar que é colado ali não estou lembrando bem no mapa assim, mas é colado na América. E aí o ponto é que ela chegou e ela falou, eu tô me sentindo culpada, e estava acontecendo uma festa muito grande, e o cara perguntou, o que houve? Ela, eu tô me sentindo culpada, porque caiu aqui o negócio. A culpa veio, porque é o seguinte, caiu de novo. E é assim, eu não edito, deixo aí caindo mesmo. Eu tô me sentindo culpada porque vocês estão me recebendo tão bem, e tá tendo uma festa, e tá tudo lindo, estão dançando, e eu tô tão cansada. E o cara falou assim, olha, nós somos um povo, né, que por muitas gerações a gente está aqui nessa ilha. E eu vou te dizer que o teu pensamento é muito continental. Ou seja, na América, provavelmente, não existia culpa até os europeus chegarem. E aí os europeus chegaram. E trouxeram esse pensamento de julgamento e de culpa.
talvez o pessoal da igreja tenha inventado esse negócio com culpa cristã, que você nasceu já culpado. Só que esse pensamento não chegou aqui na ilha, não. A gente não aceita. Ninguém culpa ninguém de nada. Aqui tem outra lógica. Tem a lógica da responsabilidade. Como é que é isso? Né? A gente não está preocupado em culpar as pessoas. Por quê? Porque culpar não resolve. A gente derruba o vaso, ele cai no chão, quebra e diz: a culpa é sua. E o vaso continua quebrado. Agora, quando a gente troca a lógica e a gente para, então você traiu, você é culpado ou você foi inocentado, você foi desculpado, não resolve nada. A traição continua doendo. E aí então, quando continua doendo, os relacionamentos, mesmo desculpado, os relacionamentos continuam terríveis por anos. E aí, por conta de manter uma família que já não existe mais, existe distanciamento. E aí os filhos percebem isso. E aí, quanto mais distante, mais traição acontece, mais briga acontece. E isso é o mundo da culpa. Esse é o mundo do julgamento e da desculpa. E aí a mulher tem que desculpar toda hora, até que uma hora ela fica... nem adianta culpar mesmo, então... já nem boto mais culpa, já desculpo de qualquer forma, assim, pra doer menos. E aí o cara trai, sem parar. E aí a mulher pensa assim, um dia eu vou desculpar porque ele vai mudar. E ele não muda, porque ele está se dando bem. E é assim que acontece. Então como que a gente muda isso? Eu costumo dizer, e eu escolhi que na minha vida, culpa não existe. Mesmo. Culpa não existe. Por quê? Porque esse julgamento não existe. Esse julgamento é só uma forma de pensar, que foi inventada talvez lá pelos europeus. É uma forma de pensar. E é uma forma de pensar completamente nociva. E todos os estados do mundo são baseados nessa forma de pensar e ficam brigando para ver se é culpado ou inocente. Aí vai lá um político que rouba e aí fica em instância, será que é culpado, será que é inocente, será que é culpado, será que é inocente? Uma brigalhada infernal, infindável. O problema não se resolve. Eu acho que essa lógica toda de todos os países, todo o sistema do direito está, eu não vou dizer errado, porque é um julgamento, mas eu estou dizendo que ele é disfuncional, porque ele não funciona, porque ele não resolve. Então como que a gente faz? A gente muda a lógica para a lógica da responsabilidade. Eu vou apagar isso aqui. E a lógica da responsabilidade é muito simples. Eu tenho responsabilidade pelas coisas que eu tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade pelas coisas que você tem responsabilidade. E nós temos responsabilidade pelas coisas que nós temos responsabilidade. E eu não tenho responsabilidade pelas suas coisas e você não tem responsabilidade pela minha. Tão simples quanto isso. Tá, e como é que funciona isso na traição? Pensa o seguinte, quando caiu o vaso no chão e a gente fica perguntando, você é culpado, você é inocente? O vaso continua quebrado. Agora, se eu derrubei o vaso, eu sou responsável. E se você deixou o vaso na pontinha da mesa, você também é responsável. E quem é responsável faz o quê? Resolve. Esse é o ponto. Resolve. Você precisa resolver. Você precisa resolver a situação porque você é responsável por isso. Então,
não tem mais, aqui, nessa lógica, tem culpado? Tem inocente? Não. Tem responsabilidade. Então, se eu trair, eu tenho responsabilidade pela traição. E se você foi traída de alguma maneira, no próximo vídeo eu vou falar sobre a sua responsabilidade na traição também. De alguma maneira, talvez maior, talvez menor, você também tem a responsabilidade de ter sido traída. Mas no próximo vídeo eu falo sobre isso. Mas eu que traí, se eu tenho responsabilidade sobre isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso consertar a situação. A minha preocupação não é ser desculpado. A minha preocupação é resolver a situação. E como que eu resolvo a situação? De algumas maneiras. Por exemplo, eu busquei ajuda profissional, porque isso é uma coisa que mostra que eu estou tomando uma atitude para resolver algo que gerou tanto dano na pessoa que eu mais amo. Então, a primeira coisa. E se você foi traída, o que eu diria é: exija que o cara busque ajuda profissional. Porque senão ele não está te valorizando. Ele não está reconhecendo a dor que ele te fez sentir. Ele está dizendo: eu vou dar um jeito. Ele te gerou um transtorno, uma briga, um trauma gigantesco e vai ainda te dar um jeito. Vai te enrolar, como ele te enrolou quando ele te traiu. Então, primeira coisa, ajuda profissional. Né? E nessa ajuda profissional, se eu sou responsável, quando eu quero resolver uma coisa, por exemplo, eu estou doente e eu quero resolver a doença. Né? Se eu estou doente, eu sou culpado ou eu sou inocente de estar doente? Não interessa. Pode ser que eu seja culpado. Eu tô com uma gripe porque eu saí sem camisa no frio, joguei futebol na chuva e virei à noite, não comi. Sou culpado? Mas não tem interesse. O interessa é, se eu tenho, pelo olhar da responsabilidade, uma doença, eu preciso ver o quê? Descobrir a causa. E a traição sempre tem uma causa. Então, a primeira coisa para eu ser responsável para resolver a questão da traição é descobrir a causa e resolver a causa da traição. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as principais causas da traição. Mas nesse ponto se eu quero ser responsável, eu preciso mostrar para a pessoa: olha, é o seguinte, eu descobri a origem, a causa é essa, e eu estou fazendo coisas para resolver isso, para que isso não aconteça mais. Porque se eu não resolver a causa, não vai acontecer mais. Porque lembra lá do programa de TV? Qual foi a reclamação da mulher? Pode ser que aconteça de novo. O que me garante que não vai acontecer de novo? Se eu só estou desculpando, porque quando eu estou desculpando, eu não estou preocupado com a causa. Eu estou preocupado com sair bem da situação. Mas se eu busco a causa e resolvo isso, aí sim eu tenho um indício que aquilo não vai acontecer de novo. Aí a gente está falando de um processo sério. O que mais que eu posso fazer? Cortar a relação com outra pessoa. E eu fui responsável. Olha, é essa pessoa aqui que eu traí, e eu falei com a pessoa, eu cortei a relação, e eu posso te provar que eu cortei essa relação. E mais, eu vou te deixar seguro a cada segundo da vida, porque eu sei que nesse momento eu sou responsável de ter te gerado uma insegurança. Então, eu sou responsável agora de te gerar segurança. Por exemplo, cortando contato com a pessoa, por exemplo. Né? Mas não é você me espionar. Não é você ficar tentando ver se eu sou culpado ou inocente de novo, porque isso estraga a relação. É minha responsabilidade te deixar seguro.
Aí sim é um processo de verdade, né? E mais, eu vou aproveitar isso e vou melhorar outras questões, né? Se eu não te der atenção, eu vou começar a te dar atenção. Então eu vou resolver outras questões. Se eu não ajudo na casa, eu vou começar a ajudar na casa. Se eu não levo as crianças no colégio, agora eu vou começar a levar. Se eu não pago algumas, não ajudo nas finanças, eu vou começar a ajudar porque eu sou responsável. Eu sou responsável. Agora, eu sou responsável, eu sou o homem dessa família e eu agora sou responsável de fazer essa família acontecer. Não é mais a ideia antiga que a mulher é que tem que manter o relacionamento, o homem tem que trazer dinheiro e a mulher manter o relacionamento. Não. Eu sou o homem que eu preciso ser responsável em cuidar da família, em todos os aspectos. A segurança emocional da família também é minha responsabilidade. E eu também vou te perguntar, qual a sua lista? O que você precisa que eu mude para que eu consiga resolver todas as coisas que eu baguncei de uma maneira responsável? Então, me dê a sua lista. E eu vou pegar essa lista e eu vou fazer esses pontos porque eu quero resolver. E aí, depois de você cuidar da outra pessoa, deixar a pessoa segura, deixar a pessoa confiante, para que, olha, as coisas melhorem. Eu já ajudei algumas pessoas que passaram por essa situação e o relacionamento melhorou muito, muito depois, né? Quase que as pessoas, elas não chegam a fazer isso, mas elas, olha, nossa, se não fosse a traição, o nosso relacionamento não estaria tão bem. Então, quase que eu agradeço por ter tido a traição. Lógico que eu não agradeço, eu não queria estar passando por isso. Não queria. Você me botou no... Você me jogou na cova dos leões, fez eu me resolver, porque a mulher vai ter que se resolver também. Ela é responsável por resolver as questões dela, né? Porque ela vai estar muito ressentida e ela precisa resolver esse ressentimento. Não é só que tem uma parte de responsabilidade dele, mas tem uma parte de responsabilidade dela cuidar da sua paz mental para que o relacionamento flua, porque não adianta o cara fazer tudo e a mulher também não resolver. Mas quando a gente olha de responsabilidade e a gente olha para a origem, também tem questões que o homem quer que a mulher melhore. Talvez na sua compreensão, na sua relação afetiva, talvez o homem precise de um pouco mais de carinho, precise de admiração, precise de incentivo, precise de reconhecimento, precise de alguma questão sexual. E aí então você vai olhar as suas necessidades. Porque se eu trair, alguma coisa não estava bem em mim. E eu olhando essas coisas, primeiro eu resolvo essas coisas comigo, mas depois eu resolvo essas coisas com você. Mas você vai começar a olhar as coisas que a outra pessoa precisa mudar só depois que você resolveu as coisas que você precisa resolver. Mas é um processo lá adiante. Mas também é importante que você, depois desse processo, dê a sua lista para a mulher. Olha, é o seguinte, eu tenho essas necessidades aqui. Como é que a gente pode trabalhar juntos? Para que essas minhas necessidades sejam supridas também. Para que eu não seja apenas um cara que, se isso não acontecer, eu fico no papel de culpado. Você se ferrou, você é culpado, você tem que fazer todas as minhas vontades. E eu não vou fazer nada por você. Também não funciona, porque aí é um processo de culpa. No processo de responsabilidade sempre tem os dois. Mas é um processo lá na frente. Então, depois disso tudo, tem a minha lista. Então, eu não peço desculpa. Parecendo música do Caetano, né? Eu não peço desculpa, nem peço perdão.
O que eu digo é, eu assumo a minha responsabilidade. E eu respondo pelos meus erros. Eu resolvo as coisas que eu estraguei, para que elas se consertem e que não se estraguem de novo. E a partir disso, aí sim, a mulher pode ter uma escolha mais tranquila. Estou vendo que o meu marido realmente está fazendo de tudo para resolver. E eu acho que ele merece uma chance, eu mereço, a nossa família merece uma chance de ser muito melhor. Então eu vou ser responsável também de apoiar ele nesse processo. Eu não estou perdendo mais 2 vezes. Agora a nossa família que está ganhando. Mas é uma outra lógica, que tem que ser abandonada a culpa completamente. O homem precisa abandonar a culpa e a mulher precisa parar de culpar o cara também. E os dois começarem a operar na base da responsabilidade. Tá bom? Fez sentido? Gostou? Curte, se inscreve no canal, clica no sininho e se você conhece alguém que traiu ou foi traída, manda esse vídeo para a pessoa. Isso vai fazer uma diferença na vida deles e na vida da família deles também. Tá bom? Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou gostar também. Eu leio todos os comentários e os que tocam o meu coração, eu respondo. Também pode mandar mensagem no direct, um pouco mais complicado eu ler, mas também, tá bom? Então, me deixa assuntos para os próximos vídeos. Um abraço apertado e até mais.